Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na estreia do programa Conecta, o programa do Clube de Empresários. Vamos aí, estamos inovando em todo esse movimento que está acontecendo no mundo, né? Estamos aqui inovando mais uma vez. O clube tem como missão conectar e desenvolver pessoas, negócios e oportunidades. Então, obrigado pela presença sua aqui com a gente. Estamos com a Daniela Saiols e também com a Daphne, que elas vão se apresentar um pouquinho também. Dani, boas-vindas pro pessoal aí. Primeiro, agradecer, eu me sinto extremamente honrada. As pessoas do clube sabem o carinho que eu tenho pelo clube. E para mim é uma honra estar aqui hoje, né, na estreia do programa Conecta no Virando TV. Obrigado. Boa noite. Estamos à disposição hoje, vamos conversar um pouquinho. E aí vocês podem mandar dúvidas, perguntas aí pelos nossos canais de comunicação. Eu sou a Daphne, eu sou psicóloga, tenho formação MBA em Gestão de Pessoas, trabalho com coaching, com constelação familiar sistêmica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos aí que estão no momento, né? Exatamente. Bom, pessoal, hoje, então, a estreia aqui do Conecta, o programa do clube. O clube existe há um ano e alguns meses. Hoje nós estamos chegando aí a quase 200 empresários dentro do clube e cerca de 150 empresas. E durante todo esse tempo nós nos comportamos muito como uma startup. Como assim uma startup? A gente teve que fazer diversos testes para chegar num modelo legal, para inclusive abrir uma nova unidade. Hoje a gente tem uma nova unidade em São João também. E a partir desses testes a gente vai chegando num modelo que a gente possa replicar e realmente se adaptar. E acredito que hoje em dia, né, nesse momento, o que pegou muito é a adaptação. Se as empresas realmente conseguiram se adaptar a esse novo mercado, porque é normal as empresas nesse momento se sentirem frágeis, só que tem que arrumar uma escapatória. E então, todo o empresário, durante toda essa trajetória, eles também têm que arrumar uma escapatória e que justamente por isso vamos ver com a Dani, para ela contar um pouco sobre como que foi sua vivência como empresária, seu início de carreira e hoje o sucesso que é. Obrigada, Felipe. Sou formada em administração de empresas, fiz pós-graduação em comércio exterior, onde atuei por aproximadamente 12 anos, tá? Nasci e cresci na cidade de São Paulo, mas foi aqui em Poços que eu consolidei a minha carreira profissional. Passei por 3 multinacionais, foram empresas excelentes, onde eu pude ter a oportunidade, né, o prazer de absorver conhecimento delas e poder contribuir também para essas empresas. Em 2017, eu saí do mercado de trabalho convencional e entrei numa representação comercial na área de mineração. Inclusive, continuo ainda, é algo paralelo que eu faço à distribuidora. E em finalzinho de 18, começo de 19, eu junto com meu esposo, a gente retomou um projeto que estava um pouco adormecido, que era retomar a fábrica, as operações da fábrica do frigorífico Tamoio na área da indústria. E assim, até para exemplificar e para entender, o frigorífico ele possui 2 áreas, tá? Ele tem a área do abate e ele tem a área da indústria. O abate, ele é, propriamente dito, você matar o animal e você comercializar as partes dele, tá? Enquanto a indústria, você vai captar essas partes, né, como matéria-prima e vai transformar ele em produtos acabados, né? Então, a gente está falando de presunto, mortadela, salsicha, linguiça. Tá? Então, é essa área da indústria que a gente está retomando. E aí é que nasce a Colina. A Colina, a existência dela, esse é um canal exclusivo de comercialização desses produtos do frigorífico Tamoio. Aí você me pergunta, é um projeto rápido, fácil? Não, não é. Tá? Ele é um projeto, ele é demorado, ele é minucioso, um trabalho que a gente teve que fazer junto com o Instituto Mineiro de Agropecuária para refazer praticamente 100% de todos os rótulos. E
Então, aí dado toda essa complexidade, a gente acabou antecipando algumas operações da Colina, tá? Refazendo a comercialização de produtos abatidos. Então, a fase final do projeto está em andamento, a gente está mais ou menos em 90% já de conclusão. E isso que eu estou falando é mais no sentido da toda a reforma, toda a parte civil e maquinário que a gente precisa fazer dentro do frigorífico. Então a gente estima que mais ou menos, sabe, uns 2 meses a gente consiga, né, voltar com essas operações e com isso a Colina ganhar corpo. Ela está em funcionamento, tem mais ou menos uns 6 meses que ela já começou. A gente começou com passos bem lentos, com o pé no chão. E assim, foi um resultado extremamente positivo, tá? Era algo que a gente não previa no início do projeto, a gente acabou adaptando decorrente ao timing do projeto da fábrica, e ela veio numa crescente muito boa, tá? A gente sentiu o impacto agora com essa questão de coronavírus, embora a gente seja serviço essencial, a gente não parou a operação em nenhum momento, só que os meus clientes, tem como a maioria de restaurante como o principal provedor. Então, acabou sim impactando, a gente sentiu nas 2 primeiras semanas até um decréscimo assim, na receita em torno de 50%, foi algo bem inesperado e foi de uma vez, né? Só que nos últimos 15 dias a gente tem sentido uma retomada um pouco melhor. A gente vê uma melhora muito pequenininha, quase que irrisória, mas a gente vibra com ela, porque assim, a gente não está perdendo mercado, né? A gente está retomando com passos pequenos, mas esse movimento está acontecendo, né? Então a gente vibra muito com isso. Não, legal. A gente vê que o pessoal comenta muito que é uma curva em V. Então a gente teve essa queda de faturamento aí, todas as empresas praticamente sofreram isso. Só que agora vai ser retomada. E em muitos casos vai ser um trampolim, vai ser um pulo para realmente retomar o mercado aí. Então, Colina aí com tudo, né, Dani? Exatamente. E assim, o que a gente estima é que a retomada da fábrica case com esse prazo da retomada de mercado e a Colina ganhe corpo, né? Então a gente voltar com uma estrutura ainda maior. Certinho. Pessoal, quem quiser participar, o pessoal mandando boa noite aí, o Thiago Mariano, boa noite a todos, bacana ver o Conecta no ar. Obrigado, viu, Thiago? O Júlio também aqui com a gente, da Prevent, o Luizinho da Habitat, Anaer, parabéns pela entrevista, o Cláudio Torres aqui com a gente, o Igor nosso gestor, o Cláudio é o presidente do Clube de Empresários. Obrigado, viu, Cláudio? Está aí com a gente, conectado. Pessoal, vamos interagir, pode mandar perguntas aqui também, tá bom? Agora vamos conversar um pouquinho com a Daphne. A gente vê aí que no Brasil, por exemplo, o Brasil tem o maior índice de depressão da América Latina, né? E além de tem 5,8% de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Além disso, o Brasil também tem muitos casos de ansiedade, ele é disparado no mundo. Então, o tema da semana que a gente buscou no clube foi inteligência emocional. Então, as empresas precisam ter uma inteligência emocional, assim como os gestores, os empresários. E nada melhor que a gente chamar uma especialista no assunto, uma psicóloga, a Daphne, para falar um pouco disso com a gente, tá bom? Então, passar para a Daphne. Daphne, fala um pouquinho, se apresente, vamos bater um papo. Né? Esse momento que a gente está passando agora, a gente está vendo muito essa questão das descompensações. Por quê? Porque foi um momento que ninguém escolheu. Né? A gente é forçado a estar numa realidade de uma série de restrições e isso não foi uma escolha individual. É um acontecimento que está vindo e nem é referente só ao Brasil, é mundial. E aí todo mundo precisou se adaptar a uma rotina muito diferente da que está acostumado. No curto espaço de tempo e sentindo as consequências disso em todas as esferas da vida. Então, desde uma rotina, né, escolar, como é que os filhos vão para a escola agora? Então, as crianças estão mais tempo em casa. Né? O que você faz com essas crianças em casa? Como que educa? Assistência que você precisa dar para acompanhar essa aprendizagem.
As pessoas trabalhando de home office, como que trabalha de home office com as crianças em casa? A convivência fica maior entre as pessoas da família, né? Normalmente, numa rotina em que as crianças vão para a escola, os filhos para a escola, adolescentes ou crianças, e o marido, a esposa, os adultos vão trabalhar. Então você tem pouco tempo de convivência. E agora você tem mais tempo de convivência. E fora que não é uma coisa gostosa, estamos de férias, estamos curtindo, né? É uma coisa que a vida continua andando, as contas continuam vencendo, os compromissos precisam ser cumpridos e como lidar, que é a questão da gestão emocional, né? O que perpassa muito por isso é a questão do autoconhecimento, em primeiro lugar, porque sempre, se existe uma coisa que eu falo, beba água, né, use filtro solar e faça autoconhecimento, porque não tem para onde você correr, o autoconhecimento é a base para qualquer relação que você tenha. Então, é um processo mais intenso de autoconhecimento e tudo fica mais aflorado. Então, se existem relações que já estavam mais distantes, com alguns conflitos, você começa a olhar isso mais de perto. Então, isso começa a vir mais à tona. Se existem problemas, né, com relação ao próprio relacionamento conjugal, ou a própria relação dos pais para com filhos, no sentido de botar limite, de acompanhar a educação, né? Isso também vai ficar mais aflorado. E o que fazer com o tédio das crianças? Quem tem filho pequeno? Como que lida com tudo isso? Então gera um monte de questão que vem ao mesmo tempo. E se a gente não consegue olhar para isso de maneira separada, né, dar uma respirada e aí pensar em estratégias. O que a gente tem de recurso hoje? Como que a gente pode resolver essa situação agora? Que é até o que a gente usa em crises. Como que a gente sai de crises? Então, vamos organizar a rotina de forma racional, né? A gente passou por um primeiro momento, não sei como que as pessoas estão se organizando hoje, mas no primeiro momento, se você tinha empregada, faxineira, pessoas que te ajudavam em casa, essas pessoas estavam isoladas. E aí, você faz o que com a rotina da casa? Como é que vão ser distribuídas as tarefas? Né? Normalmente a gente tem a mulher, que é cultural, que é uma coisa que a gente já vende, né? De muitos e muitos anos, a mulher é responsável pelos filhos e pela casa. Aí tá o homem em casa, a mulher sem ninguém, ela cuida da casa sozinha. E aí? Aí tem que fazer comida, ela também, talvez tenha que também dar conta do trabalho. As crianças fazem o quê? Então gera um monte de realidade diferente, situação nova, e aí precisam ser feitos novos acordos. Então sentar de forma prática, como que a gente vai organizar? Que é uma das coisas que fazem muito bem para a gente manter a saúde mental, ter uma rotina. Como que vai ser essa nova rotina? Então tá, não dá para ir para academia, então vamos preservar um horário para fazer exercício físico, no espaço que você tem, da forma que você consegue. Ah, beleza, o trabalho está reduzido, então tá, o trabalho reduziu, então eu vou usar esse tempo para investir em mim, para olhar para outras coisas que normalmente a gente não olha. Por quê? Porque a gente não tem tempo. E isso também... Eu já faço um gancho com aquilo que você falou logo no começo. Essa aceleração que a gente vive hoje, nossa realidade, a tecnologia, tudo tem que ser para ontem, né? Essa pressa traz muito essa questão da ansiedade, que é essa apreensão com relação ao futuro. A depressão é muito ficar preso ao passado, se culpar por coisas que você não acha que fez legal, então você gera um cérebro de depressão. Você olha para trás e fica se culpa. Nossa, como eu fui burro, como eu fui idiota, como eu pude ser ignorante de ter feito aquilo. Isso não gera aprendizado para o cérebro. Se você começa a ver experiência, ok, errei nisso, o que eu vou fazer para melhorar? A gente sai e tem um movimento de aprendizagem. A gente fica preso no passado, na depressão. Ou a gente fica ansioso demais pensando no futuro, né? Então, normalmente os dois estão juntos. Tá? A gente trata muito a depressão junto com a ansiedade. Até da psiquiatria, normalmente você dá a medicação casada para as duas coisas. Porque é uma dificuldade de estar no aqui e agora. E esse momento levou muito a gente para isso, para o hoje. Né? Porque não adianta a gente ficar pensando em coisas que não estão no nosso alcance. Então, quando a gente olha para a realidade, ok, o que está na minha zona de controle? Ou seja, o que depende só de mim fazer? Depende só de mim o quê? Cuidar da minha alimentação, tomar água, cuidar da minha imunidade, resolver a rotina daqui de casa. Isso está no meu controle. O que está na minha zona de influência? O que eu posso fazer para ajudar alguém? Então, falo com pessoas da minha família, faço chamada de vídeo para aproximar, falo com os meus amigos. Se tem pessoas no grupo de risco, e aí, né, os idosos,
por a maior parte deles, né, tem um comportamento mais rígido, às vezes mais teimoso, de não querer seguir, né? Então, orienta, eu vi isso é legal o que você está fazendo. Se a pessoa vai fazer isso ou não, também não está na sua zona de controle. Então, também não adianta você sofrer. Porque a gente tem muitos casos em que inconscientemente, automaticamente, você começa a pegar o que não é teu. E aí você sofre por decisões que não estão nas suas mãos. Então, isso é a nossa zona de influência. E tem uma parte maior que não tem nada que você possa fazer. Então, isso é a nossa zona de aceitação. É o que compete a gente aceitar. Por exemplo, eu não sou médica, eu não estou trabalhando, né, com genoma de vírus, com produção de vacina, de medicamento. Então, não adianta eu querer controlar isso ou sofrer com isso. Isso não está nas minhas mãos. Então, a gente precisa aceitar o que é a minha realidade hoje e o que eu posso fazer dentro da realidade que a gente vive hoje. O dia de amanhã a gente não sabe. Então, muito, né, dessa adaptação que a gente falou, né, que hoje, né, quem sobrevive é quem tem uma maior capacidade de adaptação, quem tem mais resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade que a gente tem de passar por momentos difíceis e manter a saúde, e superar, e continuar progredindo. Então, como que isso pode ser feito? Sim. Né? Dentro do que a gente tem. E o que eu não tenho, correr atrás. Então, no primeiro momento, a gente organiza uma rotina, a gente faz acordo, e aí precisa de ter muita comunicação, né? Sentar, diálogo, negociar, olha, não gostei disso, daí o autoconhecimento é muito importante, né? Não gostei disso, aquilo que você fez ou que você falou, me magoou, fiquei chateado, vamos resolver. E aí você precisa olhar mais profundamente para esses convívios e para essas relações e pensar que isso vai passar. Por quê? Porque vai. É um momento. Como a gente vai lidar com esse momento? O que está na nossa mão fazer? E aí é nossa responsabilidade, não adianta também. Eu tô chateada porque você não fez. Você não faz isso comigo. Então, eu tô triste porque você me deixa triste. Não. Ninguém tem o poder supremo de fazer nada com ninguém. É você que se afeta com as coisas e você fica triste, você fica irritado, você fica chateado. É a gente que tem o controle das nossas emoções. Você pode, vou até corrigir, não é nem controle das emoções, porque a gente sente, tem emoções que não são racionais, mas você que faz a gestão disso. Calma aí, por que eu estou sentindo isso? Isso de fato é meu, isso é do outro. Eu tô chateada por quê? Porque não tá fazendo uma coisa que eu quero, mas quem deve fazer isso? Sou eu que tenho que me prover disso ou é o outro que realmente tem que ser responsável por me entreter? Estou entediada na quarentena, então é o outro que não tá fazendo nada para me entreter e aí eu responsabilizo? É sempre olhar esses lugares que a gente vai ocupando, né? Então, dentro de toda essa capacidade de adaptação, começar a construir, olha, já passei por coisas piores. Como as pessoas que já passaram por isso estão fazendo? Quais são as soluções, né? Agora a gente tem um boom tecnológico muito grande, né? Eu estava até conversando antes aqui de começar. Para mim é uma dificuldade enorme fazer live, né? Eu já faço alguns atendimentos online, mas a própria constelação familiar, a gente faz individual com bonecos, eu precisei descobrir como que você faz isso online. E aí? Uma parte minha, né, eu falo que a minha criança pirracenta infantil, eu falo assim, não quero aprender isso, que saco, quase falei um palavrão. Ai, Jesus, que coisa horrível, eu não quero fazer isso. Aí minha parte adulta vem e fala, querida, para de chorar, levanta, sacode a poeira, você precisa fazer, porque agora a vida é assim, né? Em casa eu tenho adolescentes, né, e aí, essa aula online é uma porcaria, não quero. Eu falei, querido, responsabilidade de aprender é tua. Então, assim, os professores, se vai repor aula, se não vai, eles estão com o aprendizado deles. Ok, você que precisa aprender esse conteúdo. Então, é você que tem que se responsabilizar por isso. Dá o seu jeito. Se vira, né? Mas a gente tem um ladinho que fica, eu não quero, vou fazer pirraça, vou emburrar. E aí começa a dificultar. Então, o autoconhecimento é muito importante até pra gente ter consciência. Cara, quem tá falando agora é o meu lado criança ou o meu lado adulto? Tá, o que eu vou fazer com isso? Posso até dar uma emburrada, fico ali uns 2 dias, resmungo, reclamo. Depois eu falo, ok, vou ver quem está fazendo, ou vou procurar fazer um curso disso para melhorar, se eu entendo que isso é importante para minha carreira, né? E aí, ir passando. Então, construir, ter referenciais, ter modelos positivos, né? Histórias de pessoas, né, que já passaram por coisas, inclusive, piores.
Gente, se as pessoas conseguiram, a gente também vai conseguir. É chato? Tem que passar algumas privações? Tem pessoas que têm menos condições, aí, né, muitos empresários preocupados, né, vai ter como, vou manter funcionário, o que eu faço com funcionário, imposto, é uma carga alta. Sim, é um fato, mas é um fato que está acontecendo para todo mundo. E aí, esse tipo de iniciativa é muito boa. Vamos nos unir. O que está sendo feito com relação a isso? O que a gente pode fazer? Que ideias estão tendo? Como que a gente pode melhorar? E repensar muito, né? Poder sair desse momento de uma forma melhor. Muitas coisas que a gente acaba vendo, né? Quando você não tem ninguém para delegar e você acaba assumindo, o lado ruim é que no começo você fica meio louca, meio estressada, né? Você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Mas depois você para e fala, cara, isso aqui não estava sendo bem feito não, vamos melhorar isso aqui? Isso aqui pode ser feito de uma forma melhor. Né? Calma aí, vamos parar para ver, esse negócio não está certo. Você consegue dar mais atenção para coisas que precisam. E você acaba desenvolvendo novas estratégias. Então, essa questão do aprendizado. O que a gente precisa aprender? Porque isso é uma realidade que agora foi acelerada com relação à pandemia. Mas é uma coisa que já está sendo esperada, né? 60% dos jovens hoje que fazem ensino médio não vão exercer as profissões que existem hoje. Então é um número muito grande. É uma realidade que está mudando muito rápido em pouco tempo. E o que vai diferenciar a gente, até da inteligência artificial, é a nossa humanidade, a nossa capacidade de aprender. A criatividade, a inovação. Pode fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, o uso da tecnologia no caso de entretenimento, né? Então, eu tenho um filho adolescente em casa também, eu tenho um pequenininho que vai fazer 5 anos e eles ficam o dia inteiro conectados com videogame, com tablet. E na hora de estudar online não gosta, né? E tem um empecilho. Mas na hora de jogar é um raio. Né? Então, assim, até que ponto também esse entretenimento, nesse momento a gente... Eu não sei se afrouxar um pouco, né, deixar eles um pouco mais à vontade com isso. Se, assim, o tanto que poderia influenciar, acho que não sei, de forma negativa. O que você vê em relação a isso? Então, eu acho assim, primeiro, política de redução de danos, né? A gente trabalha com isso em unidade de saúde, mas assim, o que hoje a gente tem para ser o menos prejudicial possível? Não sou a favor de tecnologia quando a criança é muito pequena. Não sou a favor de crianças com celular, 2, 3, 5 anos. E isso interfere na formação cerebral, né? De 0 a 7 anos a criança está formando a personalidade. Então tem muita influência e o nosso inconsciente ele capta coisas que a gente nem imagina. Então dependendo do conteúdo que está assistindo, então quer deixar? Deixa, mas tem que monitorar. O que você vai poder assistir e qual vai ser o horário. Agora, a gente está num momento que todo mundo muito enfurnado em casa. Mas com o adolescente funciona muito isso. O que você precisa cumprir? Essas são suas obrigações. Se não cumprir, consequência. Por quê? Porque adolescente, e aí tem uns adultos que até hoje são adolescentes, né? Que a gente tem que trabalhar isso também. É a realidade que a Dani está passando aqui, é a realidade de muitos empresários no Brasil e no mundo. Porque você comentou zona de conforto e tudo mais. O que era conforto? Alguém cuidava da criança, o pai e a mãe iam trabalhar. E aí vai para uma aula disso, aula daquilo outra, você só vê à noite. A criatura está ótima, né? E gastou energia, não vai me dar trabalho. Então é tentar criar uma rotina que também tem aprendizado. Não, o seu compromisso é a aula, você está fazendo o que você precisa. Então tá, então esse vai ser o seu limite de horário. Limite de horário para jogo, fazer coisas junto, qual vai ser o horário de família. Então assim, até puxei lá em casa, ai... Que chatice. Eu falei, não, nós vamos jogar jogo. Quero jogar jogo. Eu tô entediada. Vamos me entreter. Eu tenho um filho e tenho uma adolescente. Os dois são adolescentes. Eu me enteada. Não quero saber. Hoje a gente vai jogar o quê? Vamos jogar imagem e ação. Vocês querem jogar baralho? Não, ninguém quer jogar baralho. Então tá. Então vocês me sugiram outro jogo. Que jogo que vocês querem jogar? Não, nós vamos ter um momento para assistir um filme em família. E a gente vai refletir sobre isso. E aí eu quero saber da opinião. Uma coisa que a gente tem feito também é até acompanhado as aulas online, né? Porque às vezes um vai até 1 hora a aula e às vezes a gente pega o horário do almoço, né? Deixa eu ver o que você está assistindo. Mas você está aprendendo essa matéria? Nossa, que legal, eu vi isso. Nossa, isso eu não lembrava. É uma oportunidade da gente também entrar no mundo deles. Porque a gente precisa interagir. E se a gente não acompanha os filhos de perto, depois tem resultados horríveis que aí você vai se perguntar onde que eu errei, onde é que eu estava quando tudo isso aconteceu.
Então precisa acompanhar e criar, dentro do que você pode, um ambiente mais saudável possível, diversificando várias coisas, né? Legal. Comentou também da seleção natural, tudo isso aí é antigo, Darwin e tudo mais, tinha essa metodologia, tudo que é seleção natural que tem hoje também, né? Então quem não se adaptar a esse novo modelo, tudo mais, fica para trás. E é legal essa parte de estar junto com os filhos, porque tem a criatividade do ser humano, muitas vezes desabrochou com o tempo. Ficou velho, cresceu e a criatividade ficou nele criança. Então, quando você participa com os filhos, mas tem essa interação mais forte, talvez reativa um momento, um pedacinho em você ali que sim, vai esse motivar. lado da gente, né, que eu falo da nossa criança interna. O que é a nossa criança interna? É a nossa fonte de criatividade, de alegria, de esperança, né? A gente precisa cultivar isso também. E quando a gente tem filho pequeno, é uma ótima oportunidade para a gente se tornar criança quando a gente brinca, né? E aí é legal, porque assim, normalmente eu trabalho muito isso, né, em consultório, né? Quando a gente está sendo uma criança pirracenta, quando a gente precisa ser adulto. E às vezes é até maçante, né? Porque tem paciente, o cliente meu que fala, Daphne, eu fui lá, olhei no espelho e falei para mim mesma, para de ser criança, agora você levanta, não sei o quê, mas ó, eu tô o tempo todo me controlando. Não, tem um momento que você precisa deixar a sua criança vir à tona. Você precisa brincar, você precisa se divertir. Isso também faz parte do equilíbrio e faz parte até de alta performance, né? Quando a gente fala, eu quero ter uma alta performance. Se você não tem equilíbrio na sua vida, nas várias áreas, vai ficando muito cansativo. E aí você não vai ter energia para fazer as outras coisas. E se, enquanto mãe, por exemplo, você tá, nossa, não tô sendo boa mãe, isso vai consumindo energia do seu cérebro. E aí quando você está trabalhando, você fica culpada, porque quando você estava lá, você não pôde ser uma boa mãe. Então é um eterno estado de presença. É a busca por esse estado de presença. A meditação é uma prática muito boa, inclusive quando a gente faz processo de coaching para melhorar foco, eu sempre indico fazer meditação. Faz 5 minutos, 3 vezes ao dia, é maravilhoso. Se não consegue, faz uma vez ao dia. Meditar é o hábito de você limpar a mente, tirar os pensamentos que estão vindo. Você não precisa ficar lá, nossa, alcancei a iluminação, estou no estado pleno. Não, não é isso. Se você conseguir, é ótimo. Mas é esse exercício, pra gente aprender a ter foco e aprender a olhar pra gente mesmo. Por quê? Nesse movimento todo, né, a correria, você tem 20 mil coisas para fazer, óbvio, né? Porque a gente, para ser feliz, tem que ser produtivo. Então, você tem uma rotina cheia e a gente não olha pra gente. Você vai atendendo sempre a demanda externa. Daí vem muita ansiedade. Quem eu tenho que ser para ser bom em todas essas esferas? Para atender os desejos e as solicitações de todo mundo. E aí você fica sempre no movimento para o externo. Agora você está tendo que olhar para si. Cara, e aí? Eu não posso encontrar com um amigo. Eu não posso ir na casa de ninguém. O que eu vou fazer sozinha comigo mesma? Como é estar sozinha? Como é eu com a minha companhia? Quais são os planos que eu tracei para a minha vida com relação a eu, pessoa? Né? Não com relação a eu, mãe, ou eu, profissional. Como é que está você no meio disso? Né? Então, o que você pode aprender? E depois, inclusive, repensar. Nossa, eu cheguei à conclusão... Algumas pessoas que eu acompanho me dizem isso. Eu cheguei à conclusão que, nossa, como é bom não ter tanto compromisso. Porque eu preciso ter mais um tempo, que agora eu tenho energia até para estudar coisas novas. Porque às vezes eu fico naquela rotina maçante e eu não consigo aprender coisas que eu queria antes. Sim. Né? Então é um outro olhar, uma nova perspectiva. Sim. Essa parte de inteligência emocional, tem o Daniel Goleman, ele comentava os 4 pilares, né? Autoconhecimento, autogestão, empatia, gerenciamento e relacionamento. Então, quando você está no seu eu, você tem que realmente ver o que está ao seu alcance, né? Então, acredito que a Dani aí, muito nessa parte empresarial também, toda a sua carreira, teve muitos desafios. E teve momentos só, será que eu vou abraçar o mundo ou será que eu vou olhar um pouco mais para mim? Nesse momento aí também, vou cuidar dos filhos ou vou dar uma olhada mais na distribuidora? Como são esses desafios aí, Dani? Olha, Felipe, eu confesso que olhar para dentro, isso aconteceu quando eu saí do mercado de trabalho convencional, tá? A partir do momento que eu não, realmente assim, eu não tinha força para você chegar em casa, você ler um livro ou você encarar um curso novo, tá?
era uma rotina realmente bem maçante. E quando, em 2017, quando eu tive a oportunidade de começar um negócio próprio, aí sim, eu comecei a ler mais, e quanto mais você lê, mais você quer, mais você vai buscando informação, você vê como aquilo é importante para você. Inclusive, foi assim, uma das razões de ter, não é procurado o clube, mas assim, eu acho que, sabe, quando a gente acabou se conectando e iniciando esse relacionamento, Conecta. né? Porque o clube fez isso pra mim, né? E inclusive, já puxando um gancho, eu não consigo me imaginar hoje na situação desse isolamento sem estar no clube, né? Eu falo assim, a pessoa que não tem essa oportunidade de estar no nosso ambiente, você fala assim, puxa vida, às vezes a pessoa está lá isolada, realmente num espaço geográfico pequenininho, sem ter noção das coisas que estão acontecendo na cidade, coisas que a gente tem esse privilégio, né? O clube, ele é composto por um grupo muito heterogêneo, acho que todos os segmentos de Poços de Caldas, os possíveis e imaginários, estão no clube, né? Então a gente tem pessoas assim com muita experiência, e todo mundo conseguindo mostrar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo em cada empresa, o que cada um está fazendo de diferente para conseguir amenizar os impactos e depois ter uma retomada. Então, eu fico assim, extremamente feliz de fazer parte desse grupo e ter essas pessoas muito boas, muito competentes ali à nossa disposição. Né? Eu falo assim, gente, essa turma de contabilidade jurídica que está no nosso clube é de tirar o chapéu. Né? Então, assim, são pessoas que recebeu uma MP, já traduz, já manda para todo mundo, já consegue fazer com que todo mundo do clube esteja na mesma página. Então, assim, é muito, muito gratificante. Que merchan é esse? E essa troca essa vai ter que gravar. Isso que a Dani falou é muito legal, porque um dos conceitos de saúde mental é você ter vários grupos de apoio, né? E aí a rede que a gente constrói de apoio. Porque se a gente fica sozinho, independente do espaço geográfico, mas se você fica muito restrito a um só relacionamento, a um só ambiente, e se dá algum problema, você desmorona junto. Então, você precisa ter vários núcleos de apoio, de troca, porque nós somos seres relacionais. Então, né, quando você fala, recebem, né, uma nova MP, já traduz a cooperação. E é uma das coisas que a gente precisa aprender agora, né? Essa coisa da solidariedade, da troca, da cooperação, de entender que nós todos vivemos em rede. E normalmente a gente não tem essa compreensão. No nosso dia a dia, é cada um na sua rotina e na sua vida. Agora a gente está vendo como uma coisa impacta o mundo todo. E como essa rede vai se reorganizar. E vai contar muito com a solidariedade, porque de nada adianta. Eu tenho conhecimento, mas eu estou trancado na minha casa. Se esse conhecimento não ajuda as pessoas, não vai fazer com que elas melhorem, e elas não vão conseguir trabalhar, e aí não vão consumir, e a engrenagem vai parando. Então, é realmente um movimento de ser melhor para poder ajudar mais pessoas e se conectar. Né? Eu falo muito, a gente precisa ter sempre pessoas que pensam um pouco como a gente, que tem, né, a gente adora falar mindset, então vamos falar mindset, que tem os mesmos objetivos, que tem as mesmas percepções. Por quê? Porque na hora que você tá ali, né, triste, mal, indo pro buraco, você liga pra pessoa e fala, não, cara, levanta, o que você tá precisando? Não, para, vamos conversar, vem aqui que eu te dou uma mão, isso não é tão difícil quanto parece. Então, a gente precisa estar sempre se apoiando, né, em todas as áreas da vida. Ter amigos, pessoas do trabalho, pessoas da família, vários ciclos, vários grupos, para poder contar. Nesse momento, é isso, né? Uma hora você precisa de um atendimento de qualquer coisa. Gente, a maioria dos médicos só está atendendo urgência. Você faz o quê? Você não tem um contato de alguém que se liga para pedir um socorro. Né? Então, essa troca é muito importante, né? A importância das conexões hoje em dia, né? Então, networking é um ativo que é imensurável. Então, poder contar, preciso de um advogado, tá aqui. Sabe, as conexões, pessoas que você pode contar mesmo, sabe? Inclusive, o pessoal está participando bastante aqui. O Alessandro Gaga mandou um abraço pro Tito também, que não mediu esforço para que tá com a gente. O Juan, todo mundo desejando sucesso aqui pra gente. O pessoal falando bastante da inteligência emocional. Aí, ó, a Denise, da Animania, mandou uma pergunta aqui, ó. Para o empresário,
Aumentou a pressão, pois tem que replanejar com as incertezas do momento. Como buscar equilíbrio emocional num cenário como este? Então, saber lidar com a pressão, né? E aí a gente volta naquilo. Tem muita pressão, beleza. Então vamos... Primeiro passo é percepção. Amplia a percepção. Existe uma pressão, o que está em jogo? Tá dentro do que está em jogo. Que informações que eu preciso ter? Cada dia muda. Como é que está a informação hoje? O que eu posso fazer diante desse cenário para minimizar as perdas, né? E o que eu posso fazer para ter recurso, para me estruturar melhor, né? Então, gerenciar a pressão sempre dentro daquilo, o que está no meu controle. Não adianta começar a se preocupar, nossa, o governo de não sei que país ou de que estado está fazendo isso, como que vai ser aqui. Porque se você começa a ter essa imagem catastrófica do futuro, meu Deus, eu vou morrer, vai todo mundo falir. Isso tudo desencadeia em você um processo emocional e fisiológico que te leva a adoecer. E aí você não vai morrer do vírus, sua imunidade é baixa, você morre do medo. Porque o medo transforma a nossa percepção. Se você está com um nível muito acima de medo, isso faz com que você perceba a realidade de uma maneira muito agressiva, muito maior do que de fato ela é. Então tranquilizar, lidar com cenários. Então, o que eu preciso fazer? Monta um esquema, pega um quadro, né? Monta lá quais são os fatores, quais são as áreas da empresa, que medidas eu posso tomar para resolver, o que está no meu alcance, o que não está. E tentar viver um dia de cada vez. Não precisa ser medidas da NASA, né? Não. Basta fazer pequenas ações que estão no nosso, né, no nosso alcance. E a gente já se sente em movimento e as coisas começam a acontecer de forma mais Porque tranquila. é o que depende da gente. No fundo, gente, a gente tem ser humano é narcisista, né? A gente tem a ilusão do controle. A gente adora achar que a gente é muito bom e que a gente controla tudo. Mas é uma ilusão. Gente, vem um vírus que a gente mata com sabão e que pode simplesmente acabar com a nossa vida. E isso leva a gente a olhar para a nossa própria fragilidade, a nossa própria vulnerabilidade. Quem somos nós sozinhos? Nada. Então, se você faz o melhor que você pode com o que você tem contato, busca informação, organiza dentro do que dá, o que não dá, você entrega para Deus. Não está no meu alcance. E isso, vamos ver o que vai aparecer. Vamos ver o que vai surgir, porque se você pega essa pressão toda, põe para dentro de você, desestabiliza, né? Dá aquela pirada, só vai trazer catástrofe para você, para as pessoas que convivem com você e para os seus funcionários, né? Então, é um momento que se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tem o que fazer? Tem. A gente pode criar formas de delivery, pode trabalhar com algum outro produto, pode inovar de alguma forma, pode vender um novo produto, pode. Não pode? O que a gente vai fazer enquanto isso? Legal. Eu vi um termo essa semana sobre infoxicação, né? Tanta informação e o que a gente está fazendo com ela. Será que você está realmente filtrando as informações que você tem que receber? Porque se a gente for pensar, o mundo são frequências, energias. A gente pega um átomo ali, é movido a elétrons e tudo mais. E então esses elétrons são todos nessa forma de transmitir energia e tudo mais. E quando você abaixa a tua imunidade também, é uma energia que você carrega negativa para você. E você está de uma forma negativa, aí vem vírus baixa frequência, exatamente. Então, assim, a informação, de forma geral, quando é uma informação, né, é o que eu falo, gente, você quer estudar, eu tô com um problema no olho, eu vou procurar um oftalmologista, eu não vou procurar um padre para resolver o problema do olho. Então, você vai procurar um especialista sobre o assunto que você quer. Né? Procura uma referência, uma pessoa que estudou, que tenha bom senso, ok. Esse é o tipo de informação que a gente precisa. O resto vai começar a te desestabilizar. Que daí começa a pegar fonte errada, isso vai te gerando mais ansiedade. Então, a informação correta, normalmente, é o meio para nos tranquilizar, para reduzir o medo, reduzir a ansiedade. Mas se é o excesso, se é de fonte não confiável, que sempre tem essa tendência de despertar na gente mais insegurança, corre. Porque senão vai te fazer bem, né? E aí essa questão da imunidade, tudo é frequência. Estado emocional é frequência. Imunidade, estado físico, leva uma frequência para o organismo. A gente não se dá conta, mas é como se nós fôssemos assim, um círculo oco que está o tempo todo recebendo energia de todos os lados. Então, todas as informações que a gente recebe, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente escuta, com o que a gente vê.
Porque tudo isso vai entrando no nosso inconsciente e vai criando programações mentais que a gente não vai se dando conta. E daqui a pouco você já está consumido, né? Eu até escrevi um artigo falando, porque eu atendo alguns profissionais de saúde, como que o medo começa a transformar todo mundo que está ali. E as pessoas começam, por exemplo, alguns funcionários com medo, pegam os equipamentos, luva, álcool gel e levam para casa para proteger a família. E quem de fato precisa, que são os médicos, estão sem equipamento para trabalhar. Então, olha o tanto que o medo começa a interferir na gente e faz com que a gente tome decisões equivocadas. Por quê? Porque não para, não pensa, gente, tá, quem é grupo de risco, tá, vai adiantar? Se tiver teste, eu vou levar teste para casa, o que vai adiantar? Até o teste ficar pronto, quem é que precisa do teste? É um pensamento mais coerente, com bom senso e mais global, né? Então, é olhar para esse monte de coisa. A gente precisa cuidar do que a gente come, mas também do que a gente escuta, do que a gente assiste, de todas as formas. A gente tô no meio de pessoas que estão com raiva, né? Ou, né, a gente tem muita polarização política hoje, né? Achando que a pandemia agora não é uma questão de saúde. Aí já vira uma questão política e, em vez de a gente se preocupar, gente, o combate é com o vírus, com relação ao vírus. A gente tem que se ajudar, cuidar um do outro, cuidar de si para combater o vírus. Não, aí já vira uma briga política. Você debatendo o ódio, tudo isso vai abaixando o seu sistema imunológico. E você vai brigar nessa hora para quê, Jesus? Se a gente já está poupando energia, já estamos num momento estressante, você vai ficar conversas, ouvindo coisas, só de ódio, eu não sei quem, vamos fazer isso. O que você vai ganhar com isso? O momento tem que ser mais solidário, né? Passar para a população tudo uma tranquilidade, né? E o pessoal está comentando aqui também bastante. O pessoal do clube, o Piffer está aqui com a gente, acompanha a gente desde o início, a Roslândia, a Annelise da Habitare, a Ângela, figurinha carimbada também. Um abraço, Ângela. O pessoal todo do clube com a gente, obrigado, viu, gente, por estar você que está assistindo aí. E Dani, você, como é que você está lidando lá com a ansiedade, tudo, com os filhos? O que você está arrumando lá, Dani, para ficar um pouco mais calma? Olha, a minha válvula escape é atividade física, tá? Então, logicamente, fazendo o máximo de coisas possíveis dentro de casa e em horários que tem pouco movimento, fazendo alguma caminhada, alguma corrida na rua. Mas é a forma que eu tenho de realmente não pensar em nada. É um momento meu e eu não penso em nada. Eu simplesmente vou. O que você indica o pessoal que está assistindo a gente aí, Dani? Então, tem coisas que são muito legais fazer, né? Vai de acordo, isso que a Dani falou é importante, você tem que fazer uma coisa que você já goste, né? Porque já estamos numa realidade que você não gosta. Você começa, a querer fazer tudo que você não fez. Não, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou começar a fazer um troço que eu nunca fiz, que eu odeio. Não. Pega aquilo que você já gosta de fazer e adapta, né? Então, é legal ter uma rotina de exercício físico, é importante fazer exercício físico. Se você está se sentindo muito ansioso, tem exercícios de respiração que você pode fazer, yoga ajuda muito. Se você está muito agitado, a meditação também te ajuda, né? E procure fazer coisas úteis, criar hobbies novos, né? Nossa, aprende a cozinhar se você não sabia, aprende a fazer um artesanato, aprende a fazer alguma coisa. O cérebro precisa estar constantemente aprendendo. Não dá para ficar, porque se a gente sente que a gente está só perdendo, isso deprime. Então, assim, perdemos várias coisas, mas o que nós podemos ganhar também? E aí você começa a olhar para o que está vindo de bom, né? Isso faz com que a realidade fique mais tranquila da gente levar. Legal. E você aí de casa, o que você está fazendo aí para um hobby, para passar as ansiedades tudo? Escreve aqui pra gente, vai passando dica aqui que pra gente seguir. Mais uma coisinha, nesse momento aí, até um dos cursos mais buscados em Harvard foi sobre felicidade. E comenta muito sobre prática de exercícios, você realmente encontrar um propósito seu. Então, como que é possível buscar uma felicidade nesse momento? O que o pessoal tem que fazer para conseguir chegar nisso? E depois a Dani também vai falar o que ela está fazendo. Então, a gente trabalha muito, né? Existe a psicologia positiva hoje, né? Que estuda muito essa questão da alegria, né? O humor é uma coisa muito importante, sorrir é uma coisa muito importante. Então, procurar coisas que te divirtam, assistir coisas para que elevem o humor. Então, sorrir,
se divertir, isso é muito importante. Agora, a felicidade, ela é um conceito muito amplo, né? O que é felicidade para você? Onde que você se sente feliz? Que busca é essa que você vai fazer em prol da tua felicidade? E aí, tem várias áreas da vida, né? O que é felicidade? Eu gosto de pensar sempre que se eu consigo exercer bem os meus papéis, e a gente tem vários papéis, porque cada área da vida, às vezes você tem um ou mais papéis, se você está coerente com seus papéis, isso te traz um sentimento de tranquilidade e de felicidade. Né? Fazer aquilo que te faz bem, a gente faz o que precisa ser feito e a gente faz aquilo também que faz bem pra gente. Então, o que me faz bem? Me faz bem viajar, me faz bem conhecer pessoas novas, me faz bem conhecer lugares novos. Né? Não estou podendo sair de casa, ok, então pesquisa. Então, conversa com alguém, planeje sua próxima viagem, sabe Deus quando a gente puder fazer. Né? O que me faz bem? Cuidar de mim faz bem? Que conceito que eu quero ter? Que tipo de pessoa eu quero ser daqui a um ano? Quais são as minhas metas para curto, médio e longo prazo? O que dentro dessas minhas metas eu posso realizar agora, na situação que a gente está? Porque uma coisa é certa, tem mais tempo. Muitas pessoas estão trabalhando igual, né? Algumas igual, algumas talvez até mais, rede de supermercado, imagino, né? Porque está funcionando e tem que se adaptar a um monte de coisa. Mas a maior parte das pessoas diminuiu o ritmo. Então, se você diminui o ritmo do externo, você começa a olhar para aquilo que faz sentido para você. Que valores que você dá, o que de fato é importante. Se você morresse amanhã, você ia morrer bem? Você ia morrer com a tua consciência tranquila, falando, cara, dei o meu melhor que eu pude, tô com a minha consciência tranquila, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filha, né? Vou morrer feliz? Vou ter aquele sentido assim, aquele sentimento de missão cumprida? Ou não? Ou já tenho aquela listinha de tudo que eu preciso melhorar. Como que a gente está lidando com isso? Né? Então, essa busca da felicidade é a busca que nos move em termos do que é importante para mim. Quais são os meus valores e o que eu ganho com isso. Então, se eu tenho um desejo hoje, acho que isso vai ser saudável para mim, isso vai me realizar, eu busco aquilo. E aí eu vejo como é que eu me senti com relação àquilo. Fez sentido? Eu continuo fazendo. Não fez? Não faz sentido, vou ver outra coisa. Né? Porque a vida são vários aprendizados. A gente está na vida para aprender. E a vida são altos e baixos. Né? Quando a gente está lá na linha reta, tá morto, né? A vida é alto e baixo. E como que a gente lida com os baixos? Porque lidar com alto normalmente é fácil, né, gente? Sofrer em Paris, né? Viajar, curtir, tá tudo bem, só love, é fácil. Agora, como a gente lida com as pessoas difíceis, com os momentos difíceis, né, com as complexidades, é isso que vai fazer diferença. Certo. E você, Dani, o que você tem feito aí em busca da felicidade? Bom, a minha rotina, assim, na real, não mudou muito, né? Eu já, assim, como a gente vende um serviço essencial, não mudou, tá? O que mudou é ter a família mais junto, né? É ter as crianças em casa. Então, aí você dividir o teu papel de mãe, empresária e professora e cozinheira. Isso sim mudou. E quando eu falo em felicidade, para mim assim, é muito simples. Para mim simboliza a minha família, estar próximo, é saber que as pessoas estão bem, é saber sabe, a gente está conseguindo, poxa, tem uma nova oportunidade, a gente tem um dia novo onde a gente pode fazer coisas novas, seguir com a vida. Sabe, eu não crio planos mirabolantes, coisas muito grandes. Eu gosto de simplesmente ir vivendo, sabe, o meu dia de cada vez. É dessa forma. E valorizo muito esses dias, muito mesmo. Legal. O pessoal tem comentado aqui bastante, que é lendo alguns livros, é uma ótima opção. O Fábio Zanetti comentou aqui. O pessoal sair da zona de conforto. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que se adaptar a esse momento e buscar a felicidade aí. A gente está nos últimos minutinhos aqui, passou muito rápido. A gente fala bastante, né? Eu falo muito, né, gente? Foi mal. Então, primeiro, a Dani comentou a importância de participar de grupos, né? Realmente dá uma oxigenada na cabeça, porque às vezes fica focado no problema do Covid e tudo mais, mas
por que não interage? Tem um grupo para isso. E troca solução, isso. né? Isso. Porque tem gente, para cada solução que você dá, ela te dá um problema, né? Não seremos essas pessoas, pelo amor de Deus. Vamos ser aquela pessoa que para cada problema encontra várias soluções. Vamos encontrar a solução. Né? Então, para isso, a gente tem que estar com pessoas que buscam essa solução. Né? Então, o clube ali, a gente está com pessoas assim. Caso você que esteja assistindo e queira conhecer o clube, saber como funciona, vamos conversar, tudo mais. O clube tem essa missão de conectar as pessoas. E nesse momento, é um momento de união, é um momento da gente se desenvolver. Não só agora, a mudança e o aprendizado devem ser sempre constantes, né? Então ali a gente está numa forma de trocar experiência, igual a gente fez aqui, contou um pouquinho da história da Dani, contou um pouco da história profissional também da Daphne, e a gente vai criando uma sinergia, e assim a gente possa sair, claro que vamos sofrer impactos, né? Mas a gente possa sair mais forte, porque a curva em V vai vir, e a gente vai pular nesse trampolim e sair mais forte dessa. Então... Dani, umas palavrinhas aí pro pessoal, agradecer também por você estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Desde o início, né? Desde o início. O prazer é meu, de novo, eu tenho um carinho enorme pelo clube. Para quem não é associado, assim, tenho duas coisas para falar. Primeiro, muito simples, durante a quarentena agora, siga nas redes sociais, diariamente tem conteúdo riquíssimo nas redes sociais, ou através de lives, entrevistas. Tem sempre pessoas novas, assim, com um histórico profissional muito bom. Então, assim, faça isso, tá? E a segunda, quando a gente voltar, puder todo mundo se reunir, né, dentro do diretório do clube, busque algum associado, converse, troque uma ideia. O dia que tiver rodada de negócio, assim, peça para ir junto como convidado, para olhar, para ver como é que é a dinâmica, para ver como que é essa turma toda, que vai e, assim, depois me fala, não vão se arrepender. A Dani vem de clube melhor que eu, né? Tá pegando lugar. Inclusive, antes de passar a palavrinha aqui para Daphne, já queria convidar o pessoal que amanhã a gente vai ter uma live às 8 horas da noite com o Caíto Maia. O Caíto Maia, que é fundador e CEO da Chili Beans, que é a maior ótica, né, da América Latina, inclusive é um dos apresentadores do Shark Tank. Então, quem puder assistir, vai ser um conteúdo riquíssimo, ele vai estar aí com a gente. Então, está querendo unir até os grandes aí com a gente aqui. Passar a palavrinha para a Daphne, agradecer também. Dani, muito obrigado pelas palavras. Nossa, não tem nem como agradecer, né? E a Daphne também dá umas palavrinhas para vocês aí no final. Então, gente, assim, a gente está vivendo um momento delicado, né? E as pessoas passam, cada uma vai passar de uma forma singular, de uma forma única por tudo isso. Né? Eu me coloco à disposição para quem precisar conversar, se estiver se sentindo, né, muito desconfortável, se estiver tendo muito incômodo, precisar reorganizar muita coisa, né, internamente ou na vida prática, eu estou à disposição de vocês. Espero que a gente consiga ser mais solidário depois disso, que a gente realmente dê valor para a troca e para construir essa rede de apoio, porque a gente não vive sozinho, né? E as nossas buscas, as nossas convivências, elas moldam muito, né, os nossos comportamentos. A gente tem neurônio espelho aí, várias pesquisas para comprovar. Então eu estou à disposição, isso vai passar, vamos tentar tirar o melhor do que a gente puder disso, né, e manter-nos saudáveis. Exato. Agradecer o pessoal aí, o pessoal do clube que assistiu a gente, desde o início aí, muito obrigado. Agradecer aos familiares que esteve com a gente também. Agradecer ao Tito por toda a dedicação aqui no programa. Agradecer ao Cláudio, que estava aqui com a gente também. Agradecer ao Thiago. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, Daphne. Muito obrigado, eu que agradeço. Dani. E essa foi a estreia aí do Conecta, toda quinta-feira, às 7 horas da noite.